Muito bom dia, pessoal. Eu sou o Daniel. Eu sou Mariana com Y. Estamos aqui muito felizes lançando o podcast finalmente da Mudando Histórias. Para falar para vocês um pouquinho sobre a Mudando Histórias, é uma empresa social que tem como missão diminuir o impacto da fome no Brasil. E a gente também ajuda as empresas parceiras a crescerem e se destacarem aí no mercado através do marketing social. Tudo isso para a gente trazer cada vez mais empresas e cumprir nosso objetivo aí de alimentar 500 mil pessoas ainda esse ano. E vamos, hein, Dani? Sim, vamos. No caminho certo. Para falar um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece, eu sou empresário, tenho outros negócios também e sempre tive no meu DNA essa questão de ajudar. Então, através de uma das empresas, já doei mais de 60 mil pratos de comida, através da outra, fiz campanha com grandes artistas, revertendo lucros aí para ONGs e associações. E no ano passado eu fundei a Mudando Histórias com esse propósito mesmo de mudar o Brasil, de alimentar aí cada vez mais pessoas. E esse podcast lindo tá aí para isso, para ajudar a gente a cumprir essa missão. Ei. E fala pra gente, quem é a Mari com Y? Ai, Mari com Y é humorologista, eu sou precursora da inteligência humorcional. Eu acredito que dá pra gente falar sério sem ser sério. Já impactei mais de 400 mil pessoas, empresas no Brasil e no exterior, falando disso, de bom humor. Que não é piada, hein, Dani? Não, tá longe. Bom humor. Comédia é feito pra fazer rir, bom humor é feito pra fazer bem. E é isso que a gente quer aqui no podcast, fazer bem, se sentir bem e espalhar o bem por aí. Vamos juntos, então. Bora, Dani! E hoje nós estamos aqui com um super convidado que eu particularmente sou fã, eu admiro muito, um mega empresário, o grande Augusto Cruz. Seja muito bem-vindo, Augusto. Isso aí. Obrigado, gente. Prazer enorme. Tá com duas grandes personalidades aqui também. Você sabe que eu sou teu fã também. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e um prazer estar aqui com você, Mari com Y. Mari com Y, sou eu. Eu adorei. Gente, eu e o Augusto antes aqui, a gente já tava conversando, já virei melhor amiga dele, a gente já é melhor amigo. Já tô aqui querendo saber de tudo, porque nós temos algo que a gente vai colocar aqui que são histórias. E o Augusto já chegou me contando várias histórias, eu tô interessadíssimo em saber mais. Sim. Inclusive o objetivo é esse, né, do podcast, a gente trazer grandes empresários, grandes executivos aí do mercado para compartilhar um pouquinho a história com a gente. Então vamos lá, Augusto. Conte um pouquinho sobre sua trajetória. Eu já conheço, mas para o público aí vai ser sensacional. Bom, eu me formei em economia, né, lá atrás. E aí fui trabalhar no mercado financeiro 3 anos. Numa época onde não tinha essa história de bullying, de assédio tão manifestado assim, né? Então precisava ter muita resiliência. Selvagem, mercado selvagem, Augusto. Era na raça. Então passei por bons bocados, assim, mas foi muito bom, porque tive que aprender muito rápido, com 19 anos, toda a linguagem do mercado financeiro, toda a resiliência de tomar um trote por dia e passar por daquela aprovação, né, no crivo do mercado. Bom, aquilo me deu uma bagagem muito boa. E um belo dia eu fui assistir uma palestra por causa de um amigo meu da faculdade de estratégias vencedoras de marketing. E um dos cases que foram apresentados foi o desenvolvimento do sabão em pó Ala, que era o Omo para o Nordeste. Então o Omo tinha vindo da Holanda, né, de fora para o Brasil. Eles tinham aplicado, lançado o Omo no Nordeste e não tinha dado certo. E eles não entendiam por quê. E aí eles foram lá conviver com as pessoas, com as comunidades e viram a diferença de um país continental como é o Brasil. E aí eles não entendiam, mas passaram a entender que lá lava, né, roupa ainda no rio, então a caixinha de papelão derretia. Olha só. E elas não queriam, as mulheres não queriam não queriam macio e cheiro, queria mais branco e mais resistência, enfim. E aí adaptaram o Omo para o Nordeste e lançaram o Ala, com as mesmas 2 vogais e uma consoante. Aí eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Cara. E aí me inscrevi num processo de trainee na Unilever. E aí não passei, na verdade eu passei, mas não pude trabalhar porque eu fazia economia, eu passei em marketing, eles eram super cartesianos. E aí fui parar numa agência de propaganda. Perderam, hein, Unilever? Olha só, deixaram passar. Não era nem Unilever, era Gessilever. Olha lá. O Daniel não era nem nascido. Caramba. E aí fui trabalhar com o Luiz Lara,
que é um monstro, eu amo ele de paixão, a gente ficou junto 20 anos. Que escola. E aí eu entrei na Liu Lara em 2001 e aí com 25 anos a gente abriu uma agência, eu e ele, na época chamava Below the Line. Com quantos anos? 25. Que era o que não era propaganda. Então era eventos, material de ponto de venda, promoção, convenções, festas, né, em geral, eventos corporativos. E abriu uma agência chamada Mood com esse perfil. E fui me adaptando a ser uma agência que, sei lá, hoje tem milhões de expressões, mas de full service. Já naquela época. E aí foi o grande oportunidade da minha vida. Aliás, estava falando disso hoje há 2 horas atrás com a minha mulher. O empresário precisa de uma grande oportunidade. Eu tive e fui eu quem fez aí todo o projeto da Devassa. Com a Paris Hilton, com a Sandy... Pera, tem que contar mais. Como assim? O que é isso? E pra mim, assim, esse salto de... Aos 25 anos, você sai e fala, eu vou criar a minha própria agência. E aí a gente quer um pouquinho mais esse salto aí, Augusto. Pô, aí fui eu que criei com a Paris Hilton. Calma, explica pra gente como que chegou nisso, assim. Porque como empresário, empreendedor, a gente quer saber os bastidores, Augusto. Como foi o clique, assim, das conexões? A pergunta é muito boa, o ponto, aliás, é muito... É um processo, né? Sim. Eu sempre gosto de olhar para os Estados Unidos e tropicalizar. Então, eu acho, né, a minha opinião é que os Estados Unidos ele está 1 ciclo ou 2 na nossa frente. 1 ciclo ou 2 não necessariamente é 1 ano, 5, 10, 15. Às vezes pode ser 100 anos. Mas ele está 1 ciclo na nossa frente. Então, naquele momento, estava começando a história, e a Vitamine-se foi baseada nisso também. Então, olha lá. Já vai ficar o gancho lá na frente. E naquele momento, já começou a ter a regionalização das marcas. Tá. Então, já estava tendo uma arquitetura de marca regional num portfólio grande. Começado pela Ambev, com a Budweiser, né? Então, tipo, Budweiser vai servir para quê? Para que público? Para que região? Né? E aí começou isso. Aí, como a Skin Cariol tinha comprado a Baden-Baden, a Eisenbach e a Devassa, as 3 tinham a mesma característica de cerveja artesanal. Só que a Devassa era uma cerveja que tinha sido criada por cariocas para ser cool, para ser irreverente, despojada igual o carioca. Tá. Então, era a loira, a morena, a ruiva, a negra. Então, eles... fizeram uma associação bem direta com a mulher que, putz, é difícil de parar de pé nos dias de hoje. Mas que tinha tudo Naquela a ver época, e tem tudo a ver com o mundo cervejeiro. Não dá pra ser hipócrita. E aí, eu resolvi fazer um projeto de negócio, porque eu sempre fui um cara de negócio, nunca fui um publicitário clássico. Acho que o mercado financeiro te trouxe essa bagagem também, né? Exato. O jogo hard ali. E aí eu dividi o Brasil no meio e coloquei e falei assim, a gente tem que tornar a Devassa mainstream da metade do Brasil para baixo, né? E deixar a Nova Skin ser a cerveja mainstream, né? Da metade para cima. A Glacial fica a cerveja de combate para o Brasil. A Eisenbach e a Devassa e a Baden-Baden fica ainda como uma cerveja artesanal, depois a gente vê o que faz com elas. Esse foi o primeiro insight. Aí quando eu conhecia muito bem a Baden-Baden e mais ou menos a Eisenbach, eu não conhecia muito da Devassa. Aí eu fui para o Rio, conversei com os fundadores e tinha um manifesto da marca que eles criaram, que era mais ou menos assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela te pega pelo colarinho, ela te seduz pelo aroma, é impossível você dar um beijo nela, um beijo só, ela te deixa o sabor e o gosto daquele beijo gostoso, blá, 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 blá. Eu falei, cara, ela é irreverente, ela é autêntica, ela não liga pro que os outros falam. Tinha uma história forte. É uma pessoa, ali, né? Aí eu falei, cara, quem é isso? E o mercado cervejeiro tava muito parado na época. E eu falava, cara, quem que vai dar uma chacoalhada no mercado? Cutucar. Eu falei, é Paris Hilton. Caramba. Aí, beleza. Eu tinha 8 funcionários nessa época. Era pós-crise 2008. Final de 2008, aquela mega crise mundial que quebrou lá a parte imobiliária nos Estados Unidos lá. E aí eu falei, cara, e agora? Eu tinha quase quebrado umas 2 vezes, essa de 2008 praticamente foi, né?
E aí eu falei, cara, agora tem 8 funcionários, vamos ver como é que a gente faz aqui. E aí eu tive a ideia primeiro do negócio e depois da Paris Hilton. Fiquei 15 dias googando e ligando para pessoas qualquer... Imagina, você é daqui do Brasil... Como que chega nela, né? Combinando e-mails, né? Nome, sobrenome, arroba... Mas eu toco o telefone, hello, meu nome é Augusto. Você é o empresário da Paris Hilton? Não, nem terminava o cara. Aí um belo dia eu fui mandando e-mails também. Um domingo me volta um e-mail do cara falando que era o empresário. Sensacional. E aí que ele mora em Los Angeles, né? Morava em Los Angeles e que ele estaria em Nova York a semana que ele não poderia me atender. Eu falei, não, peraí. Eu vou pra Nova York, é mais fácil. Você não tá entendendo, meu amigo. Agora que eu te achei... Eu parei com o cara no domingo, na terça-feira eu tava em Nova York. E essa história você vai amar. Ele já ouviu. E aí cheguei lá, né? E marquei com ele num café 3 da tarde. Eu tinha chegado de manhã. Aí fui lá e contei pra ele a história. E o cara, californiano, mascando chiclete, assim. Brasil, Buenos Aires. Eu falei, cara, esse cara tá tirando. Vem aqui rapidinho, vou te trocar. Aí eu falei, deixa eu falar um negócio. Não vai dar pra gente falar aqui, assim, vamos marcar um almoço caprichado no dia seguinte? Ele falou, vamos, tudo bem, eu topo. Caramba. Aí fui lá no restaurante, organizei a mesa, tal, não sei o que, fui pra casa, liguei pra minha turma e falei assim, ó, me dá tudo que for dados de foto do Shopping Iguatemi, foto da concessionária da Ferrari, nós estamos falando em 2009, tá? Não tinha isso que tem hoje. Era muito pouco. Contexto bem diferenciado. Era menos, assim, não é bem menos. Mas tinha uma Louis Vuitton, essas coisas. Eu falei, o mercado de luxo tinha seus pontos. Exato. Ali, né? Aí liguei para meus amigos do mercado financeiro, falei, me dá o valuation da Petrobras, do Itaú, me dá o capital, o investimento estrangeiro no Brasil. Caramba. Fiz uma apresentação parruda pro Deixa eu mostrar um Brasil que ele não faz nem ideia que aula existe. De economia, de geografia, de tudo pro cara. Aí, beleza. Aí, olha só, essa é a melhor parte. Aí eu tô saindo com um terno, sem gravata, tal, pra... Né? Mais despojado. Aí eu falei, agora nós vamos organizar isso. E o hotelzinho que eu tava tendo, por incrível que pareça, era um hotel boutiquezinho, assim, esses de Nova York. Cara, tava tendo uma ação da Bentley. E eu tava saindo e eu falo até com as paredes. Principalmente com porteiro, essas coisas eu adoro. Aí o cara... tinha ficado meu brother, né? Aí eu peguei e falei assim, você vê um táxi pra mim? Aí ele falou assim, não, cara, você não vai de táxi hoje. Você tá me zoando. Você vai de Bentley. Aí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele falou, não, é uma ação promocional, é de graça. É hoje só. Aproveita. Olha o poder da comunicação, gente. Vocês estão entendendo aqui? Aí tá, falei, bom, vou entrar lá, né? Aí entrei no Bentley e tal, e eu tava tão nervoso que eu comecei a contar a história pro cara. Falei, irmão, tô indo pra um almoço pra tentar contratar a Paris Hilton, você acredita? E os caras, Paris Hilton pros caras, é tipo qualquer uma, entendeu? Não tem credibilidade nenhuma. Aí os caras, não, beleza, e aí e tal? Eu falei, cara, pô, tô nervoso porque o cara não quer, o cara não sabe onde é o Brasil. Ele, peraí, onde é o restaurante que você vai? Eu falei, tal lugar. Aí chegamos no restaurante, ele falou, é ali? Eu falei, é. Ele falou, vou ficar paradinho aqui, junto com você. A hora que o cara chegar, você me avisa, eu avanço o carro como se eu fosse atropelar o cara e abro a porta pra você, você desce. Mentira! Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, eu não tô afim de voltar a ficar parado lá na frente do hotel. Eu quero emoção na minha vida. Aí eu falei, agora eu comprei tua briga também. Eu falei, então fechou. Que da hora, cara. Parou, o cara pulou e tal. O marketing, né? Já deixa ali o marketing. Resumo da ópera. Eu terminei a apresentação, aí eu cresci porque a apresentação ficou boa. No final, eu virei pra ele e falei assim, cara, se você não fechar esse negócio, eu vou te falar uma coisa. Acho que a Paris Hilton precisa rever o empresário dela. Porque falar que a Buenos Aires é Brasil, você tá precisando de um pouquinho de aula de geografia. Deixa eu entender isso. Deu uma cutucada no final, falou, meu amigo. Bom, acabou a reunião, direto pro aeroporto. Fui embora. Tô entrando no avião, mas juro por Deus, eu tava no Finger. O cara me ligou. E falou, tá fechado. Aí eu falei, mas qual o valor, né? Qual o valor? Importante esse ponto. Na época era metade do que custava os talentos grandes. Você tá me zoando. Luciano Huck, essas coisas aqui. Eu falei, os caras não vão acreditar. Só que isso, o Adriano Schincariol e a família Schincariol não sabia de nada.
nem do business de dividir o Brasil no meio. Já tinha isso, já tinha feito e nem planos. da Paris Hilton. Aí eu voltei pro Brasil e contei essa história pro Adriano Schincariol. E o Adriano deu uma risada e falou, ó, volta aqui daqui 15 dias. Aí eu fiquei 15 dias congelado. Aí ele falou, ó, apresenta no conselho a história. A hora que eu apresentei, aí ele virou e falou assim, cara, não é que você vai fazer só o camarote da Sapucaí virar de Nova Skin pra Devassa e a Paris Hilton vir. Não, você vai fazer a campanha inteira. Sensacional. Aí, meu, viramos o que viramos. 40ª maior agência, 12 leões em Cannes. E aí a agência explodiu. Pera. A pessoa fala assim, 12 normal, milhões... né? Como se fosse comum. E aí a agência virou o que virou, 12... Cara, que assim, Augusto, que aula. Primeiro que é muito legal como a gente tem empresários assistindo, que muitas vezes a gente fala, o poder do networking, o poder da ambiência, você tem que estar relacionado... Cara, você me trouxe uma história de que o poder mesmo tá no querer fazer. Tá em, cara, eu acredito... Eu vou e faço. Tem muitas vezes o empresário fica esperando o melhor momento. Tudo vira empecilho. Tudo vira empecilho. Ai, não achei o empresário dela, não sei quem é. Poxa vida. Você falou, o quê? Eu vou atrás desse cara. Na hora que o cara apareceu, você falou, tô indo aí amanhã. Então, assim, é muito legal essa parte da história que mostra que essa cara de pau... Cara, o empreendedorismo é isso. Eu, Mari, como empresária também, acredito que as soft skills... que precisa estar na onda, né? É o cara de pau. Porque você acreditou em algo que todo mundo fala assim, tá. Tá bom que a Paris Hilton vai vir aqui pro Brasil. Cara, que demais essa história. E aí, eu quero saber dos 12 leões, como assim? É que aí depois a gente vai crescendo, desculpa, aí depois a gente vai crescendo e vai entendendo. Eu nunca trabalhei por prêmio. Mas essa foi a virada de chave, né? Não, foi a virada de chave, porque aí vieram outras histórias muito interessantes. As principais são duas. Me liga o proprietário daquela marca de lingerie Hope, falando, eu quero igual. Eu falei, não, mas para fazer um troço desse custa muito dinheiro. Aí o cara falou assim, mas eu não tenho tanto dinheiro, mas eu queria a mesma ousadia. Aí eu fui lá fazer reunião com ele. E aí ele virou e falou assim, putz, eu tenho uma verba que dava para fazer absolutamente nada, não era nem 2 dígitos, pra você ter uma ideia. E aí eu falei, cara, acho que eu vou recusar, né? Tava no meio de lançar um monte de coisa de Paris Hilton, fazendo tudo, né? Aí eu tava saindo da rua, eu tinha um sócio muito bacana, o Aron, que enfim, tá na comunicação, na propaganda até hoje. Aí o Aron saiu encafifado e tal, e a gente falou assim, cara, peraí, a Gisele Bündchen acabou de dar a luz dentro da banheira lá. Cara, se a gente convencer ela a ser a primeira aparição dela pós-gravidez com lingerie da Hope, cara, é golaço. Eu falei, mas Aron, deixa eu te falar um negócio, isso aí é a verba do cara, mas sei lá quantas vezes. Você não tá entendendo. Aí começamos a costurar, falamos com a irmã dela, a Patrícia, na época. A Patrícia gostou da ideia, foi indo. Meu, lançamos a primeira lingerie pós gestação da Gisele, meu, foi capa da Folha, só de mídia espontânea, cara, vendo o que punha na loja vendia. Era inacreditável, não precisava fazer mais nada. Era só material de ponto de venda e o piar tava pronto. Essa foi. Sensacional. E aí... Golaço de novo, né? É a mais legal de todas, que vale muito a pena ver. Essa é a mais legal de todas. Tinha um cara que esse cara voou, chamado Félix, tem, né? Esse cara voou, um carioca. E sabe aquele carioca mais, como pode dizer, eufórico, que extrapola, que carioca fala, raiz. Que é aquele cara que assim, eu peguei a melhor onda da vida. Todos os dias o cara pega a melhor onda da vida. Assim, o cara se emocionava muito, né? Um belo dia ele tava grávido, né? Aí um belo dia ele entra na minha sala e fala assim, cara, eu tô indignado, chorando, de verdade. Eu tô indignado. Falei, o que foi? Minha mulher tá grávida, cara, e eu tô indo lá nos ultrassons. Já parou pra pensar que uma mãe cega, ela não vive isso? Ela só ouve, mas ela não vê? Nossa. Aí eu virei e falei assim, tá, e aí? Aí ele virou e falou assim, cara, não sei, a gente podia fazer alguma coisa. Aí eu falei, Félix, deixa eu te falar um negócio, cara. Nós estamos com 352 coisas aqui dentro.
Eu tenho que entregar uma campanha de verão pra Devassa, pra Eisenbach, pra Baden, não sei o que. Cara, mãe cega agora, não dá pra cuidar disso, cara. A causa é maravilhosa, mas é desse tamanho. Beleza, e fui pra casa. Aí fui pra casa, tal, não sei o quê, e eu tenho um problema que de manhã, tomando banho, acontece as coisas. É 90%. É o seu timing. 90% vem. Aí eu tô lá na minha, tomando banho, eu falei, cara, tem um troço aí. Aí fui pro escritório, chamei o Félix, falei, Félix. Achei. Não, falei, Félix, deixa eu falar um negócio. E um negócio de impressora 3D? Aí ele virou e falou assim, porque a gente pluga na máquina e imprime um bonequinho. Eu falei, cara, eu tava pensando mais ou menos... Cara, a gente abriu câmera dentro do consultório, a mulher sem saber, ela não sabia, obviamente, que a gente tava filmando, e aí ela fez o processo de ultrassom, a gente já tava plugado na impressora 3D, fizemos o bonequinho, e aí enrolamos numa fralda, entregamos pra ela... E ela passou a mão e tava escrito em braille, prazer, eu sou seu filho. Cara, sensacional essa propaganda. Recomendo todo mundo assistir, tá na internet. Eu emocionei vendo. Eu tô quase chorando. Eu também, só de falar. Cara, explodiu assim, num nível. E a gente entregou isso pra Hugs. A Hugs comprou essa ideia. Isso explodiu, assim, capa da Time, foi New York Times. O que você quiser, foi. O que você quiser, saiu esse troço. Isso. E aí ganhamos, sei lá quantos leões em Cannes só com essa campanha. E então, tá na internet, né, Augusto? Tá. Então, Conhecendo o Murilo. Se colocar lá no YouTube, Conhecendo o Murilo Hugs, vai aparecer. Então essa foi toda aí a jornada legal, publicitária, cara. Né? Jornada publicitária que uma... Humilde, uma simples. Mudou histórias, assim. Total. Muitas histórias alcançadas, muitas histórias, muitos turning points, muito... E o que eu vejo nisso, Augusto, eu queria que você falasse dessa sensação. Como que você faz essa conexão com o desconectado? Porque, pô, você falou, Mari, no banho. Mas você é um cara, pelo que a gente tá falando, você lê coisas completamente diferentes. Você fala com pessoas completamente diferentes. Você falou, Mari, fala com o porteiro. Você acha que isso influencia nessa criatividade tua de empresário? A pergunta é boa, de novo. Eu acho assim, ó... eu sou muito realista. E você vai ouvir eu falar pro resto da minha vida que o maior... talento da gente é conhecer as pessoas, o comportamento. Então, eu jamais vou fazer alguma coisa pro eu. Eu tenho pânico. Então, lá no meu escritório, quem trabalhou comigo a vida inteira sabe. Eu é proibido e executivo de ar-condicionado também é proibido. Então, toda vez os caras viram e falam assim, não, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu falo, pois é, eu não tenho. Vamos pra rua pesquisar. Entende? Então... na Vitamine-se isso tem sido o maior desafio da minha vida disparado. Então eu tenho uma história bacana do né, que a gente tava selecionando a próxima garota Devassa, porque isso virou um hit. Então foi a Paris Hilton, depois foi a Sandy, depois foi, sei lá, foi estrondoso a Aline também, né? Moraes e tal. E aí eu lembro que a Grazi Massafera tinha acabado de separar do Cauã e tinha história de traição e tal. E eu falava, cara, o brasileiro gosta disso. Primeiro porque ela é super querida, é uma vencedora, veio do nada e tem um baita talento, é linda de morrer e, tipo, tem tudo a ver com a gente. Aí, me liga a diretora de marketing, que tinha acabado de assumir, e fala, eu, no meio da conversa. Aí eu, cara, e ela era muito dura, muito brava. E graças a Deus eu tinha uma boa relação com ela. Eu liguei pra ela e falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Pra ser diretor de marketing, você não me leva mal porque eu sou mais novo que você, mas pra ser diretor de marketing, o eu é o que vai te matar. A gente não tá falando pra fazer propaganda pra você, nós estamos falando pra fazer propaganda pro Brasil. Tá lá! E o Brasil vai... Ela fala disso até hoje, sabia? É lógico, uma lição incrível. Adora. Baita lição. Aí foi a Grazi. Aí a gente tava na Sapucaí e ela tinha meio que sido traída. Eu virei pra ela, olhei dentro do olho da Grazi e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não quis desfilar, você foi convidada. Você não quis aparecer porque eu sei o que você tá vivendo. Você quer me dar uma chance só de você receber uma energia positiva? Ela virou e falou assim, Falei, então dá a mão aqui pra mim que eu vou te levar no meio da Sapucaí no intervalo da
das escolas. Cara, eu dei a mão pra ela de camiseta devassa, eu também, as amigas dela. A hora que eu coloco essa mulher na Sapucaí, cara, na Sapucaí inteira, cara, eu me arrepiei inteiro. Foi, cara, foi o maior case da minha vida. E até hoje ela é grata a mim por disso. Ela é demais. A Sandy também, todo mundo, assim, quando você... Mas porque você é de verdade, né, A Augusto? gente teve muita sorte também de fazer. Então, assim, o segredo tá aí. Ser de verdade, né? E você conversar com as pessoas de verdade. A realidade do Brasil é 99,9% de pessoas... Cara, você tá distribuindo comida. Eu vou pessoalmente tem nas alguém, ações, assim, cada tem história, alguém né? que consegue falar melhor do que eu, do que ele? Ninguém. Você tá falando que não tem saneamento básico. Ainda. Você tá falando que tem fome. Cara, não é possível um país maior produtor de 33 de milhões de brasileiros animal. passando fome. Então, maior produtor de proteína animal do mundo, de açúcar, de álcool, petróleo, reserva de água doce, Amazônia, Pantanal. Posso ficar aqui, soja, trigo, laranja. Vivendo a fome. Tudo. Né? Entende? E aí, você vai falar difícil? Entende? É duro, né? Os caras, eu falo assim, já para dar um spoiler aqui, o cara vai criar uma marca, vai começar a empreender. Tá bom, o que você vai fazer? Me ligou anteontem, um grande amigo meu do Rio de Janeiro. O cara falou, vou abrir um consultório assim de pediatra, tal, pediatria. E aí? Eu pensei em dar em tal nome. Falei, irmão, você cuida de criança, é pediatra, cara. Tem que ser assim, tipo, pediatra aqui. Vem aqui no pediatra. Ou seja, não tem que explicar. Entende? Mudando histórias. Total. O cara muda história todo dia, cara. Sim. Augusto, te interrompendo, a gente não pode passar pela sua trajetória sem falar sobre a principal marca, eu acredito, para você hoje, que é a Vitamine-se. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também como foi essa... da como você comunicação migrou aí para suplementação. Esse mercado aí revolucionou, né? Na verdade, esse é um caso... Vamos dizer assim, eu fiz o maternal, né, o colegial, a faculdade, a Vitamine-se é o doutorado, assim, é onde você pega tudo que você viveu e aplica em uma empresa. E talvez seja o grande finale aí que eu brinco de enfiar a mão na graxa mesmo da minha vida, porque eu tô com 44 anos, no ápice, assim, da maturidade e tal, então é muito gostoso, mas basicamente foi uma coisa bem... boa parte racional e depois eu cuidei da parte emocional, mas da racional é numérico, é dados. São 208 milhões de habitantes no Brasil, dos quais 80 são aptos a suplementar, a prevenir, né? Desses 80, só 20 fazem. Então você tem um mercado ainda 3 vezes maior fora. Eu sou muito adepto à prevenção, né? Porque você pode fazer isso. Então, se você tem um carro... é mais barato prevenir do que tratar, né? Fato. Você pode... É um carro, né? A gente é um motor. Então, se você cuidar do teu carro, trocando o óleo certo, lavando, não deixando as crianças comerem coisa dentro do carro, você vai ter sempre um carro em ordem por um período enorme aí. Então, se você cuidar do teu corpo, se você fizer exercício, não precisa ser radical. Mas, assim, por exemplo, eu dei para vocês no kit lá o Imune-se, né? Sim. Então, se você tomar 90 dias agora nesse período de inverno e que fica seco, etc., 3 meses antes, você vem tomando, você passa ileso sem ficar gripado, entendeu? Eu não posso afirmar, mas você está abastecendo o teu organismo, o seu motor de nutrientes que te ajudam a fazer isso. A fluidez. Exato. É o aditivada, né? Gasolina aditivada. Isso aí. Ganhamos um kit de gasolinas aditivadas aqui hoje. Obrigado, Augusto, pelo Muito presente. obrigado. Eu falei, gente, eu recebo presente, eu gosto de curiar o presente, tem muitas coisas legais. E é a gasolina aditivada, né? E você falou, Augusto, que você sempre tá na frente, né? A Vitamine-se foi algum clique que você teve em alguma viagem, Foi. Então, e aí, o insight ele é numérico. Então, pensa que a gente tem aí um mercado onde os novos entrantes são 3 vezes maior do que os que já estão. Então, você tem... Por que você tem 3 vezes? Essa é a minha primeira pergunta, né? Mas por que tem 3 vezes mais fora do que dentro?
primeiro, poder aquisitivo, nós estamos falando do Brasil, né? Segundo, é porque tem um processo educativo. Ou seja, ainda tem o estigma de que vitamina é remédio, de que vitamina engorda, porque a gente ainda vem da história do Pelé, do Cebion, do Redoxon, do Vitasay, que, né, então, que são soluções genéricas. Você ainda vem da história de que vitamina é mamão, banana e aveia e leite que tua mãe fazia de manhã pra encher o bucho, né? Aqui a mamadeira tinha que ser com o bico mais grosso, que era pra passar a vitamina. Exato. E aí você fala, pô, então você tem que ter essa educação, né? Exato. E aí então vem a parte emocional, que é, pô, eu vou lidar com saúde. Saúde não tem fim. E nos Estados Unidos vinha muito a história da personalização. É um mercado já maduro, com 90% dos Estados Unidos consome, entende, e aí eles vieram na personalização. Eu falei, putz, personalização é um troço que veio para ficar e não vai acabar. Você vê marcas de luxo, McDonald's fazendo o M com o teu nome. Quando que você imaginou isso? Nunca. Então, carro de R$1, ó, tô chutando, né? O popular até o máximo. Você escolhe cor, escolhe roda, escolhe o nome que vai no banco, blá. Então, falei, cara, isso vai personalizar. E aí vem a coisa que eu mais gosto, que é o dado, né? Que aí é o fato. Você juntou, né, a parte da economia lá, os dados com marketing e formou aí. E aí hoje a gente tem um quiz, né? Já tá na versão 2, feito por nutricionistas, com 20 perguntas sobre comportamento, é uma sondagem, e ali a gente direciona você para um pool de vitamina zero, que era como nasceu. E hoje a gente te dá a tua jornada. Então, acorda de manhã, toma um energético. Aí eu vou para o treino. Aí no pós-treino, toma um whey protein. Aí toma vitamina tal no almoço. Então, a gente tem hoje a jornada com diversos produtos de diversas áreas e estamos só no começo. A gente começou com 19 vitaminas, a gente cancelou um monte, né? Cortou, eu sou muito rápido nisso. E temos 44 hoje produtos em 2 anos e 4 meses de empresa. E 150 mil quiz respondidos, o que nos torna aí a maior... Revolucionou, né, esse mercado. Esse quiz que você trouxe não existia, então não. Chegou com tudo. E assim, o quiz é um presente para mim, vou te falar por quê. Porque o produto que a gente lançou com a Ambev, né, o Relax, que vocês receberam... Take it easy. É a primeira bebida funcional, 100% natural, pronta para beber do Brasil, né? Então, é um produto super saudável e lá dentro a gente colocou melatonina, triptofano e magnésio e complexo B. Por quê? Porque na resposta do quiz, a última pergunta é: quais são suas prioridades? E aí, por incrível que pareça, estresse e sono, saúde da mente em geral é o que ainda impera pro brasileiro. O Brasil está nos países mais ansiosos do mundo, exato, né? Então temos uma população... ansiedade. Sim. E aí a gente, com esses dados, a Ambev, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, procurou a gente e outras startups e fez um processo seletivo. A gente foi a única escolhida. Na verdade, tem mais uma, que é de um amigão meu, a Bold, do Gabriel, e que é uma barrinha de proteína, né? E aí eles selecionaram eu e o Gabriel, a gente foi os primeiros a lançar e lançamos esse produto. Basicamente, eu gosto de dizer, porque é a pura verdade, de que eu só atendi o que pediram para mim. Então hoje eu tenho a capacidade de ouvir o consumidor, as pessoas, e devolver o que elas procuram. Então basicamente é isso. E o sucesso tá aí, né? E aí na obviedade, né? A marca chama Vitamine-se e aí eu posso falar o que você quiser. Vitamine-se de amor, de filhos, de férias, de imunidade, de sono, de estresse. E né? Uma aula que você já me deu também, não sei nem se você lembra, essa questão do nome. O nome ser mais objetivo possível. O nome da vitamina você já disse por si só. O nome da Mudando Histórias também. Exato. Então foi uma aula que não é aula, é só uma... um insight, assim. Divisões de aprendizado de longa estrada, né? Mas quando você pega, eu vou repetir aqui, né? Quando você pega a história da Nike, o cara simplesmente tinha dificuldade com o esporte pelo estereótipo dele, né? Agora tem até o filme, então ficou mais fácil de entender, que é basicamente bastante fiel. Li o livro, todos 2 ou 3 livros de diferentes autores, escritores, para
para interpretar melhor, mas basicamente ele não tinha nenhum esporte que ele se dava bem, ele resolveu correr. Ele começou a importar o tênis Tiger do Japão porque ele gostava de design, não tinha design nos Estados Unidos, só tinha o All-Star e machucava. Ele vendeu, eu tô encurtando a história aqui, ele foi vendendo cada vez mais os lotes até que os caras da Tiger foram para os Estados Unidos e falaram, pô, meu, você tá arrebentando, o que tem aqui? Aí, Me conta o segredo. Aí deram a representação para ele, aí ele falou, bom, quero mais, ainda não é o design, começou a ganhar um pouquinho de dinheiro e montou a dele. E aí tem a história da deusa grega, que é a Nike, né? E aí, basicamente, a razão dele foi assim, se você tem um corpo, você é um atleta, just do it. E nunca mais mudou. E nunca mais mudou. Então a Nike, a marca é de uma deusa grega do esporte, ele, desde o dia que ele nasceu, ele faz produto para o ser humano, e nada que tira do ser humano como ator principal do esporte, então ele não faz bicicleta, ele não faz prancha, ele não faz nada, ele só faz acessório para o teu corpo, porque você é a máquina. E ele diz, se ele tem quantos clientes? 8,2 bilhões de clientes, porque se você tem um corpo, você é um atleta, pode ser qualquer um, que anda no quarteirão. Just do it, vai lá e faça. Só que ele precisou a vida inteira, nesses 55 anos, falar Nike, just do it. E aí, pô, 20 anos de estrada de marketing, eu tinha que resolver esse problema. O meu já é a marca e o call to action. Vitamine-se. Eu não preciso do just já do tá it. o movimento no nome, já. Já tá a ação, movimento. né? O Exato. call to action. Sensacional. Augusto, e você mudou a história de muita gente. O objetivo também desse podcast é isso, a gente mudar a história de empresários aí, executivos que assistam. E nós preparamos aí uma surpresa para você. Eu queria pedir para colocar aqui. Como você mudou a história de pessoas, a gente trouxe aqui um depoimento para você. Olha assistir só. De alguém que já foi impactado aí durante a trajetória. Essa me pegou de surpresa mesmo. Bom, hoje eu tenho uma missão e ela é muito simples e fácil. A vida tem sido muito generosa comigo ao longo do tempo. Deus tem me presenteado sempre com presentes assim inimagináveis. E hoje eu vou falar de um deles. E esse presente se chama Augusto Cruz Neto. Ele é o filho primogênito de um casal que eu sou apaixonado. E é o Augusto e a Beth, que eu ouso chamá-los de meus irmãos. Desde muito cedo eu acompanho a trajetória do Augusto. Desde lá das suas primeiras experiências na área financeira, como estagiário de um banco, e até mais recentemente na Moody, uma agência de publicidade em que ele era o principal executivo e a agência que tinha a cara dele. Bom, se eu fosse enumerar aqui os sucessos que a agência conquistou, nós ficaríamos a tarde inteira. Em 2021, eu recebi um convite do Augusto para participar de um sonho. O sonho dele chama-se Vitamine-se. E esse sonho, para mim, foi um privilégio, né? Poder trabalhar e participar da formação dessa startup com ele. Um cara ousado, um trabalhador árduo, um cara que não se contenta em apenas passar uma mensagem. Ele quer convencer, ele quer motivar e contagiar os seus interlocutores. Isso, para mim, foi um grande privilégio. Além dessas características tão marcantes, algumas são verdadeiros legados da família Cruz. Lealdade, honestidade, gratidão. Tudo isso com uma vontade incansável de melhorar o mundo e fazê-lo mais saudável, mais alegre. Esse sonho, Vitamine-se, não nasceu por acaso. Ele é fruto de um monte de crenças que você tem e você está contagiando e influenciando a vida de muitas pessoas, de todas as que trabalham com você, inclusive a minha, fortalecendo cada uma delas e tornando a vida dessas pessoas mais alegre e mais contagiante. Meu desejo para você é que você continue brilhando como você nasceu, com muito brilho, e que os seus sonhos sejam todos realizados e eu possa ter o privilégio de participar deles. Opa! Uma grande surpresa aí pra você. O Rampasso é demais. É meu segundo pai, então é bacana. Vocês pegaram na veia. Boa, obrigado. Ele resumiu um pouquinho aí do que sua equipe, todo mundo fala super bem de você. E acho que é isso, né? Você tá emocionado, mas pra gente encerrar aqui num papo legal, eu queria pedir algum insight aí que você possa deixar pra quem tá assistindo a gente. Foi
Sensacional, você já trouxe várias ideias aí, Exato. mas um conselho para algum empresário que esteja começando ou com a sua carreira já aí? Eu acho que eu vou, assim, a gente já tem um pouco de hora voo, né, Dani? Então eu vou fazer um negócio diferente, até para deixar que é na estreia do podcast, Sim. do Mudando Histórias, até um pouco do que a gente tava falando, Mari. Nessa viagem que eu tive aí recente de férias com meu filho, ele tá com 13 anos, né? E aí eu consegui passar para ele uma palestra que eu fiz depois de anos e anos e anos que eu não fazia mais, para um amigão meu de Floripa, que tem uma baita empresa. E eu, do nada, assim, de novo, baixou, falei, cara, eu vou fazer uma palestra com uma palavra por slide, assim, né? E basicamente essa palestra foi sobre meus aprendizados na vida. Então, tipo assim, eu contava um caso do banco e o que eu aprendi com a minha experiência no banco. Aí eu contei um caso da Liu Lara e o que eu tinha aprendido na Liu Lara, né? E são ingredientes que você vai impondo na sua panela para você fazer um belo de uma sopa, né? Mas basicamente o recado final foi o que um indivíduo precisa para ele prosperar, seja em qualquer coisa. E o que eu falo é que são 5 pilares. Foi isso que eu falei para o meu filho pela primeira vez, porque eu acho que ele está com a maturidade pronta para ouvir isso, né? Que é na família, né? A família é onde você começa, né? Você nasce da barriga da tua mãe, do teu pai, e ali você tem uma base, né? Então você precisa cuidar da família, porque você tem um pai, uma mãe, e depois eles vão e você cara, aceita do jeito que eles são e tentar fazer do limão uma limonada. Depois você vem para a escola e para o trabalho, né? Então é onde você aprende mesmo, é onde você precisa. Se você se dedicar ao estudo e se dedicar ao trabalho, você tá enraizado ali, primeiro com a tua família, depois com o teu trabalho, com o seu aprendizado. Mesmo que você seja um autodidata, você tem que ter isso. Depois, né, que você tem essas duas e você cresce, você precisa respeitar o que a gente até falou agora há pouco, da lei. A lei do país que você vive. Infelizmente, né, a lei do nosso país está aí, então a gente tem que respeitar, porque se eu matar alguém, acabou minha vida. Se eu roubar alguém, acabou minha vida. E isso é importantíssimo, porque você não pode, em hipótese alguma, não respeitar essa lei, senão você está fora do jogo. A quarta, não é em ordem, tá? Mais ou menos é em ordem, mas assim, a quarta, que é uma das mais importantes, todas são, né? É a lei do momento da vida. E isso é muito importante para o empresário. Você não pode ser míope em discordar do que está acontecendo. A moda hoje é funk. Cara, entende isso. A moda é sertanejo. Entende isso. Entende? Então, assim, você não pode, na sua vida inteira, ter preconceito. Você não pode se bloquear, em hipótese alguma, para enxergar o que está acontecendo. Sensacional. É o iPad, é a tela, é o streaming, é o AirPod, cara, já foi o Walkman, já foi o Discman, já foi o toca-fita, já foi um monte de coisa. Cara, mudou. Se você se fechar para isso, você vai virar... Sua empresa vai caducar, né? Tem casos e casos aí. E a quinta, a gente falou disso também, e a mais importante que eu acho que ela permeia é a fé. Então, se você não tem uma religião, se você não tem uma fé, se você não tem uma crença, vai te faltar uma coisa muito importante para empreender, que é a esperança e o otimismo. A esperança e o otimismo está totalmente ligada à fé. E se você não tiver a fé, você não vai ter a esperança e você não vai ter o otimismo. E aí vai ser tudo ruim. Tudo ruim. O processo vai ser muito ruim. E aí as outras 4 não funcionam. Então, basicamente, eu acho que tem que pensar nessas 5, né? E apoiar a tua empresa e a tua vida nessas 5. E aí pensar no que eu falei aqui ao longo desses últimos minutos aí, hora que é pensar no óbvio, no comportamento das pessoas, o que elas querem, ir pra rua,
pesquisar, ouvir e ouçam as pessoas mais simples, porque é ali que tá a verdade. Que é isso, hein, Que Dani? aula, né? Não é aula, não. Não é aula, não. Muito Augusto, aprendizado pra mim, aí pra gente. você trouxe um insight gigante de estar atento. Estar atento em todos os lugares, assim. Você falou, pô, a gente teve sorte. Não é sorte, né? É preparo, é estar disposto, é estar disponível. Você se mostra muito disponível a qualquer história. E por isso você muda histórias, né? Então, obrigada, foi um prazerzaço te ouvir, Imagina. Dani. Obrigado por esse Sensacional. convite mais uma vez. Obrigado, Dani, Arrasou Mari. demais, cara. Demais, demais. Muita história Eu legal. aprendo muito também e eu sou mó fã dele, do Daniel. Eu gostaria de participar mais, mas quando eu terminar esse ciclo aqui da Vitamina, mais uns 2, 3 anos, eu vou ficar um pouco fora do dia a dia e vou começar a ajudar mais, não só ele, mas outras pessoas aí que precisam. Sensacional. Show, sensacional. Augusto, muito obrigado. Imagina. Te admiro cada vez mais aí. Vamos nessa. junto. Obrigado pela surpresa aí. Tô até agora meio... É isso, pessoal. Na próxima semana temos aí mais um convidado. Muito obrigado para vocês que acompanharam aí até agora. Obrigado, Mari, pela participação. Obrigado, Augusto. E Imagina. até a próxima. Vamos nessa. Obrigado, nessa. gente. Tchau, tchau.